lições para a nossa vida. Quero ler ou reler aqui o texto de Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Amém. Até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos aqui diante de mais uma praga do Egito, e dessa vez é a 9ª praga, não é verdade? E nós sabemos que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel estava realmente escravizado no Egito, e havia chegado o tempo de Deus libertar o seu povo. Por esse motivo ele estava enviando alguns sinais através das mãos de Moisés e Arão, seus servos, e permitindo aquelas pragas, pois Faraó não queria realmente liberar o povo de Deus. Eles estavam trabalhando, com muito esforço, o povo de Deus, estavam escravizados, estavam realmente sendo explorados, fazendo mais do que o que podiam fazer, e já vinham em oração há muito tempo, e agora chegou o tempo de Deus atender a oração do seu povo. Glória a Deus. E eu quero até abrir um parênteses aqui: se faz um tempo que você está orando, ou muito ou pouco, não se preocupe. Creio que vai chegar o tempo de Deus chegar com uma resposta para você, porque toda oração tem resposta. Tem horas que Deus diz sim, tem horas que Ele diz não, porque Ele sabe o que é o melhor para nós, não é verdade? Tem momentos que Ele fica em silêncio, porque não chegou nem a hora de Ele dar a resposta ainda, e muitas vezes Ele também diz para nós: espere. Então, eu não sei, glória a Deus, de que forma Deus está se comunicando com você, ou se não se comunicou ainda, mas creia e aguarde, porque as orações estão chegando na presença de Deus, em nome de Jesus. Do jeito que o povo orou naquele tempo, há muitos orando para Deus cessar essa pandemia, e na hora certa isso vai ser resolvido. Porém, nós estamos apenas numa introdução para você entender, não é verdade, o contexto dessa história, e Deus permite já 8 sinais, 8 pragas, e até aqui Faraó não libera o povo, e não eram pragas pequenas, eram pragas grandes. E agora nós estamos diante da 9ª praga, mesmo sabendo que Faraó só vai liberar o povo, depois da 10ª praga, mas se faz necessário a gente meditar nessa praga, que é a praga das trevas. E eu quero dar um tema a esta mensagem: a praga da escuridão, ou das trevas, e os dias odiernos, certo? Em nome de Jesus. Então, a praga da escuridão e os tempos odiernos. Então está baseado aqui nesse texto que nós mencionamos, Êxodo capítulo 10, 21 ao 29, é a 9ª praga, e nós podemos perceber que dessa vez Deus fala com Moisés e diz para ele que estenda a mão para o céu, porque virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que apalpem. Essa foi a característica das trevas que Deus mencionou aqui para Moisés e Arão. E assim Moisés fez. Moisés estendeu a sua mão para o céu, e as trevas iniciaram ali no Egito. E diz o texto que foram 3 dias de trevas, 3 dias de escuridão, como nunca tinha se visto
ali no Egito. Era de tal forma que as pessoas não conseguiam ver a outra pessoa por perto que estivesse. A Bíblia diz que um não via o outro. E ninguém se levantou do seu lugar durante esses dias. Mas uma coisa era interessante, é que enquanto o povo do Egito estava na escuridão, o povo de Israel que habitava em Gósen, os hebreus que habitavam em Gósen, eles tinham luz nas suas habitações. Louvado seja Deus! Na região deles tinha luz, mas na do povo egípcio não tinha luz. Era um milagre, era algo diferente que Deus estava fazendo para mostrar a diferença entre o ímpio e o justo. Glória a Deus! E nós podemos ver que essa foi a praga nona que Deus enviou, ali para o Egito. Porém, houve uma reação da parte de Faraó. Faraó, ele quando se viu naquela escuridão, na verdade, ele se viu numa situação tão difícil que ele pediu a Moisés que o povo fosse embora. Porém, ele coloca uma condição. Ele diz para Moisés que o povo deve ir, mas os animais, ou seja, as ovelhas e as vacas deveriam ficar. Não era para ir com eles. Faraó nunca queria abrir mão de tudo. Ele queria ficar com alguma coisa, né? Mas Moisés, ele não aceita a proposta, porque não era essa a vontade de Deus. Deus queria que todos fossem com tudo que era deles. E Moisés, ele não concorda com a proposta de Faraó e diz que precisa dos animais por vários motivos, e das maiores necessidades que eles tinham de levar os animais é que eles iam servir a Deus, eles iam adorar a Deus, né? Eles iam oferecer ofertas a Deus, e eles ofereciam através de animais, como muitos sabem, em sacrifícios. E essa resistência de Moisés, e quando Moisés não faz acordo com Faraó nesse ponto específico que Faraó está propondo, a Bíblia diz que Faraó, ele volta atrás, ele recua. Vamos ver o versículo 25, estamos no culto de doutrina, e sempre no culto de doutrina eu gosto de ler alguns versículos. Versículo 25, quando Moisés não concorda com Faraó, veja o que é que diz. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Aí ele continua: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Glória a Deus. Aí ele continua: porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós podemos ver que Moisés, ele não concorda com a proposta de Faraó, não é verdade? E isso faz Faraó voltar atrás. Ele ia liberar o povo, mas queria ficar com os animais. Quando Faraó é contrariado, ele volta atrás, e eu quero mostrar o versículo. Nós já lemos, mas é bom a gente ler novamente e realmente ir no versículo específico que trata sobre esse assunto. Olha só, nesse momento Faraó volta atrás. Versículo 27 e 28 diz assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Já foi Deus quem agiu. Por quê? Porque Faraó, ele realmente não estava de boa vontade. O coração de Faraó não estava quebrantado. O que Faraó estava ali era com medo. Faraó estava com medo das pragas. Já eram 9 pragas destruindo todo o Egito, não é verdade? Ali ele não estava arrependido. Ele estava realmente com medo de acontecer coisa pior. Então ele libera, mas Deus viu que o coração dele não estava naquilo.
não é verdade? E Deus ainda queria se revelar mais ainda, porque Deus sabia a quantidade de pragas que era necessária para que aquele povo entendesse que Deus é o único Deus, que Ele é o Senhor, e que os deuses do Egito não eram deuses verdadeiros. Se Deus fizesse a coisa pela metade, é como uma largata que vai se transformar numa borboleta e alguém corta a etapa. Eu acho que muitos já viram essa ilustração. Aí ela depois não consegue voar, não é verdade? Então alguém diz, mas Deus endureceu o coração do faraó? Deus apenas entregou ao faraó aquilo que ele já tinha tendência. A Bíblia diz que homens, está escrito lá em Romanos, chegaria um tempo que alguns homens iam desvanecer de Deus nos seus próprios discursos, não é verdade? E Deus os entregaria às paixões infames, pessoas que não queriam nada com Deus. Então Deus entrega, ou seja, Deus permite que ele vá de mal a pior. É claro que se essa pessoa se arrepender e se voltar para Deus, Deus vai receber. Então não precisa ignorar esse versículo, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, porque não era hora ainda de Faraó realmente liberar o povo, porque Deus queria deixar, glória a Deus, a fazer a obra completa ali no Egito. Louvado seja Deus. Vocês já viram vários versículos que mostram que quando Deus fazia isso, é porque Ele queria mostrar que Ele era o Senhor, que era o único Deus, e que não, aqueles deuses do Egito não podiam ser adorados. Então, para fazer essa cirurgia completa, era necessário, Deus sabia, 10 pragas no Egito, porque Deus também diz em uma das pragas que nós já estudamos em um culto de doutrina aqui, que Ele queria que os pais ali do Egito passassem para os seus filhos de geração em geração os sinais que Deus operou, para que eles entendessem que só o Senhor era e é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então nós vemos aqui que no versículo 27, o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não os quis deixar ir. Faraó não deixou ir, voltou atrás. Mas o que foi o ponto principal da história, além de Deus ter endurecido o coração dele, que ele não deixou, não liberou o povo? Foi o que nós vimos aqui, unicamente porque Moisés disse que não podia deixar os animais, mas precisava levar também. Então ele endurece o coração naquele momento, não é verdade? E não libera o povo de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que essa foi a reação de Faraó. E outra reação inesperada que nunca tinha acontecido em todas as pragas, 8 pragas não aconteceram, nessa 9, Faraó sai com uma, que ele ainda não tinha feito. O que foi? Ele ameaçou Moisés. E não fez uma ameaça pequena, ele ameaçou Moisés de morte. Isso é sério, isso tem peso diante de Deus. Ele estava ameaçando um servo de Deus, um dos grandes representantes de Deus daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. E onde é que está isso? Está aqui no versículo 28. Versículo 28, olha só a ameaça que ele fez a Moisés. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Olha aí, é como que ele disse assim, é como alguém diz assim: eu não quero ver mais nem a sua cara, se você aparecer na minha frente, você vai morrer. Então ele ameaçou, mas não sabia ele, ou até sabia, ele estava tocando num servo de Deus. Ei, sabe o que a Bíblia diz? Não toqueis nos meus ungidos, nem aos meus profetas façais mal. Eu abro um parênteses aqui, glória a Deus. Você lembra quando tentaram realmente tocar no povo de Deus? Melhor dizendo, o apóstolo Paulo quis tocar no povo de Deus, recebeu carta branca, para perseguir os cristãos, e respirava ameaças contra o povo de Deus, ele deu até o voto para que Estevão fosse morto, apedrejado, e lançaram as vestes aos pés de Paulo. E nós podemos ver que ele vinha perseguindo, se achando tal, recebeu carta das autoridades, porém no caminho Deus derrubou ele no chão e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele pergunta: quem és, Senhor? Aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ei, quando alguém resolve perseguir um servo, uma serva de Deus, não está tocando nele, está tocando no Deus que é o Pai dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ei, eu sei que você que é pai e mãe, você muitas vezes quer que alguém toque em você, mas não quer que toque num filho seu. É assim ou não é? Sabe o que foi que Deus disse em relação aos seus filhos? Glória ao nome do Senhor Jesus. É que os seus filhos é a menina dos olhos de Deus.
Glória a Deus. O servo dele é a menina do olho dele. Nós não temos coragem de meter o dedo na menina do nosso olho, porque dói, porque arde, não é verdade? Pois quem toca num servo de Deus, numa serva de Deus, está tocando no próprio Deus. É por isso que Paulo achava que estava perseguindo a igreja, o povo de Deus, mas ele estava perseguindo o próprio Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E mais ainda nessa dispensação que nós estamos, que a Bíblia diz que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Quem toca na igreja está tocando no próprio Jesus. Louvado seja Deus. Então, não se levante nunca contra a obra de Deus. Deixe Deus fazer a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, Faraó, ele se achando um Deus, ameaça Moisés, né? Porque ele era tido naquela época como um Deus, era adorado como um Deus, né? E aqui ele ameaça Moisés e Moisés dá uma resposta para ele quando ele disse: no dia em que vires o meu rosto morrerás. Aí Moisés disse: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, nós estamos vendo aqui a reação de Faraó, não é verdade? Mas eu vejo aqui algumas coisas interessantes que eu quero chamar de curiosidades que nunca foram feitas nas outras pragas, né? Em outras pragas. E se foi em alguma, mas não era comum nas pragas acontecerem isso. Nessa praga das trevas, acontece que dessa vez Deus não manda advertência para Faraó através de Moisés. Sempre quando ele iniciar, ou na maioria das vezes que ele iria iniciar a praga, ele mandava a primeira mensagem para Faraó dizendo: olha, libere o meu povo, porque senão eu vou permitir tal sinal, tal praga sobre o Egito. E aí Faraó não liberava o povo e acontecia a praga, não é verdade? Desenrolava toda a história. Porém, dessa vez, Deus, já sabendo quem era Faraó, como sempre soube, né? E sabendo que ele, na verdade, não iria liberar e que era necessária mais uma praga para deixar uma grande lição ali no Egito, Deus não manda advertência, só manda Moisés ir estender as mãos para que haja trevas, escuridão no Egito. Então foi a primeira curiosidade que eu quis destacar aqui nessa história. Outra coisa, né, que também não era comum e que aconteceu aqui também, aconteceram em outras, mas não era comum, é que mais uma vez os magos não foram chamados. Na maioria das pragas os magos eram chamados, e a partir de um momento os magos deixaram de ser chamados. Chamados para quê? Para ir lá imitar as pragas, para ir lá resolver a situação da praga. Resolver eles nunca resolveram. E imitar, eles imitaram as 2 ou 3, só que num porte menor, não é verdade? De uma maneira mais fraca, é como imitação. Mas nós podemos ver que dessa vez os magos nem foram chamados. Os magos eram sacerdotes dos deuses daquela época lá do Egito. Eram os sábios de Faraó, que faziam magias, trabalhavam com espíritos e possivelmente até ilusionismo também. Então, outras curiosidades que eu quero destacar aqui, ou mais uma, que eu quero trazer aqui um ponto que muitas vezes é muito falado, é o que está no versículo 26, que diz assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Glória a Deus. E eu quero usar essa frase de Moisés, glória a Deus, até de forma simbólica, ou melhor dizendo, para fazer uma aplicação para nós. Nós sabemos que o Egito, espiritualmente falando, simboliza o mundo. E a terra prometida, que o povo de Israel iria para lá, que Deus prometeu para eles, eles iam caminhar no deserto até chegar lá, não é verdade? Simboliza o céu. Então, aquele povo que saiu do Egito para a terra prometida, simbolicamente hoje, é o povo de Deus que saiu do mundo de pecado, espiritualmente falando,
e está caminhando para chegar no céu, né? Mas e Faraó representa quem? Faraó representa o inimigo, o diabo, que quer aprisionar o povo de Deus, que não quer liberar o povo de Deus, não quer que o povo saia do mundo, porque a Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse mundo, não é? E é o príncipe das potestades do ar. E ele é quem escraviza as pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia diz também que Jesus, ele fala certa vez, e é registrado por João, quando diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí João diz também: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus chega a dizer: eu sou a verdade. Então essa verdade liberta. E ali Faraó, ele representa hoje o diabo, que não quer liberar o povo, glória a Deus, mas que Deus, ele quer libertar o povo para conduzir uma terra prometida, glória a Deus, para levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor, pois foi o próprio Jesus quem disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Foi Jesus quem prometeu nos levar para o céu. Glória a Deus. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, usando essas figuras e aplicando para a vida espiritual, é que quando Faraó, que representa o inimigo, deu a proposta para algumas coisas do povo de Deus ficar no Egito, no caso, alguns animais, não é verdade? Moisés não quis a proposta, não aceitou, contrariou ele, independente das consequências, e disse: olha, tem uma coisa, nenhuma unha ficará no Egito. Glória a Deus. Trazendo para o lado espiritual, você que saiu do mundo de pecado, glória a Deus, você está nessa terra. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, ele orando ao Pai, mas que o livres do mal. Mas você que saiu desse sistema mundano de pecado, de estar na prática do pecado, não é verdade? Ou se arrependeu dos seus pecados e hoje quer ser fiel a Deus, sente a purificação dos pecados. Ei, o Egito simboliza o mundo. Se o inimigo disser assim: você saia do mundo, mas fique ligado a algumas coisas, deixe umas coisas suas no mundo, não tem nada não precisa você romper totalmente com o mundo não. Ei, não aceite essa proposta. Essa proposta de Faraó é a mesma proposta do inimigo. Diga para ele: nenhuma unha minha ficará no Egito. Com isso eu digo para você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo: ei, se tem algo que liga você ao mundo, diga não. Se tem alguma coisa que te lembra o mundanismo de pecado, diga não. Se tem alguma coisa que você está querendo alimentar, né, lá do passado de pecado, diga não, porque Jesus já te perdoou, já te purificou, ele não quer que você viva mais na mesma prática. Diga para Faraó nessa noite: nenhuma unha minha ficará no Egito. O inimigo quer negociar com você, o inimigo está querendo que você fique preso ao mundo e que o mundo fique preso a você. O inimigo quer que você fique na igreja, fique lendo a Bíblia, orando, mas com as coisas dele. Rompa hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. É algo que te tenta, é algo que te liga ao mundo, é como se fosse um pecado de estimação, é como se fosse uma coisa engavetada, é uma coisa que ninguém sabe, mas que você está ali alimentando, é como um animalzinho doméstico. Mas eu estou falando aqui no sentido espiritual. Ei, é hora de abrir mão, é hora de ir para os braços do Senhor Jesus de uma vez por todas. Ele está te levando para o céu, e você não pode carregar bagagem de pecado, porque Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória ao nome do Senhor. Troca esse peso, glória a Deus, pelo fardo leve de Jesus. Troca essa carga pesada pelo fardo que ele tem para te dar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O caminho é estreito, não dá para entrar com essa bagagem não. O pecado pesa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, são muitos ou poucos que se salvam? Ele disse: porfiai em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas apertado é o caminho e a porta que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Ei, o caminho é estreito, é apertado, a porta também. Não dá para levar essa bagagem. Em nome do Senhor Jesus, só leve o que Deus te der. O que for ruim, deixa de lado. Em nome do Senhor Jesus. Mas o que for de Deus, traga. Não deixe ligado ao mundo não, porque nenhuma unha ficará no Egito.
você é consagrado a Deus e Ele não quer nada seu consagrado a este mundo de pecado, ao inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então rompa hoje com os laços que te ligam ao pecado. Deixa o Espírito Santo revelar para você o que é que está te abatendo, o que é que está te entristecendo, te enfraquecendo espiritualmente, que muitas vezes você passa um mês forte, não é verdade? Aí quando pensa que não, passa 2 meses fraco espiritualmente, às vezes, ou mesmo passa uma semana forte e passa um mês fraco. Muitas vezes é uma unha que está no Egito, muitas vezes é uma coisa que não vem de Deus. Louvado seja, é claro, essa unha é simbólico. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que ainda está em você, que tem em você, dentro de você, que é do mundo? Abra mão hoje, diga para Jesus: Senhor, eu me arrependo, eu abro mão, eu quero ir para o céu. Glória a Deus. O pecado te prende ao mundo de pecado. Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele é quem te leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, que nenhuma unha fique no Egito. Amém? Glória a Deus. Vamos partir para o término desta mensagem, em nome de Jesus. Então, diante daquelas trevas, aconteceram algumas consequências. Quais? Muitas. Eu quero destacar aqui: medo, porque geralmente a escuridão gera medo, não é verdade? Era uma escuridão tão grande, espessa, né, que eles olhavam para o outro e não viam, lá no Egito, né? Outra coisa, confusão. Por quê? Porque eles queriam as coisas e não tinham como adquirir, pegar, não é verdade? Se precisava de alguma coisa, ficava difícil. Onde é que está a água? Onde é que está o copo? Como é que eu compro alguma coisa? Como é que eu trabalho? Não dava para ver, ficava difícil. A primeira vez que eles não saíam nem do lugar. Que tristeza, que situação difícil. Era ali, possivelmente tinha medo, e em todos os tempos tem pessoas que têm medo de escuro, não é verdade? Como também confusão. E, além disso, descrença nos deuses daquela época que não resolviam aquela situação. Então, quando Deus ele permitiu isso, ele estava, um dos propósitos dele era humilhar e atacar os deuses daquela época, porque ele queria mostrar que só ele era o Deus verdadeiro. Glória a Deus. O intuito dele também era de salvação para aquele povo. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E ali Deus ele humilha um Deus com D minúsculo lá do Egito por nome Ra, que era considerado Deus do Sol. Por que ele humilhou? Porque ficaram 3 dias de trevas, de escuridão, e o Deus que eles consideravam ser o Deus do Sol não teve condições realmente de iluminar aquele lugar. Glória a Deus. De transmitir luz pelo sol, que na verdade ele não era o Deus do sol, era uma farsa, não é verdade? Era uma ilusão, mas as pessoas adoravam esse Deus Ra, tinha a imagem dele, né? E com certeza se reuniam em alguns lugares para adorar esse Deus Ra, que era considerado pelos egípcios o Deus Sol. Mas Deus desmascara o Deus Sol, Deus, entre aspas, né? O Deus Ra. Outro Deus que ele desmascara ali também é Amon-Ra. Amon-Ra era considerado o pai dos deuses, o superior dos deuses daquela época. Então ele era o pai do Deus do Sol, era o pai do Deus do céu. Os títulos que eles davam, né? E as funções que eles davam àqueles deuses daquela época. Então esse Amon-Ra, na mente dele lá, era o pai dos deuses, mas não pôde fazer nada também. Não pôde resolver aquela situação. Deus determinou que eram 3 dias de escuro pela boca de Moisés, e aconteceu. E outro Deus que ele humilhou também foi o Deus Nut, que era considerado o Deus céu. Por quê? Porque no início do texto nós vimos que Deus manda Moisés estender as mãos para o céu. Se fosse esse Deus céu, realmente existisse esse Deus céu, né? Ele não ia permitir. É porque as trevas vieram do céu. Deus manda Moisés estender as mãos para o céu, e as trevas vieram direto do céu, e o Deus céu não pôde mudar aquela situação. Glória a Deus. Agora, como nós estamos falando, transmitindo uma mensagem sobre a praga das trevas e os tempos odiernos, o que nós queremos é fazer agora, concluir com uma semelhança entre a praga da escuridão, das trevas, e essa pandemia atual que estamos vivenciando. A maioria dessas semelhanças nós já falamos em outras mensagens, mas nós queremos relembrar aqui em nome do Senhor Jesus, porque tem tudo a ver com essa praga também das trevas. Quais são as semelhanças? Pode ser que eu não diga todas, mas eu vou dizer algumas.
Primeiro, essa pandemia, ela é sim considerada uma praga, né? E essa aqui também era uma praga chamada praga das trevas, a da história que nós estamos mencionando. Outra coisa, essa praga das trevas, ela antecedia a saída do povo de Deus para a terra prometida. E essa pandemia atual, que é uma peste, que foi mencionada pelo Senhor Jesus, e quando falamos de peste, não estamos falando só daquela doença que é considerada peste. Mas se você for olhar no dicionário, peste, ela é mais abrangente. Não é só aquela específica doença chamada de peste. Não, depois nós não temos tempo agora para entrar em mais detalhes. Nós até já falamos em outras mensagens, não é verdade? Então, muitas outras enfermidades, doenças que surgiriam, Jesus classificou ali dentro daquela lista dos sinais da volta dele como peste. Então, nós podemos ver que essa praga das trevas, a praga não é peste, mas essa pandemia mas ela antecedia a saída para a terra prometida, como também hoje, essa mesma praga, ela antecede a partida do povo de Deus para a terra prometida, que é lá no céu. Glória ao nome do Senhor. Outra coisa, nós já vimos em várias mensagens, e dá para ver aqui também, que essa praga das trevas, Deus esperava o arrependimento do líder. Ou seja, Deus estava executando essas pragas também com o intuito de ver Faraó se arrependendo, de ter realmente prendido, escravizado o povo de Deus, né? E voltar atrás e liberar o povo de Deus. Da mesma forma hoje, Deus ele está esperando, através desses sinais que estão acontecendo, essa pandemia, ele espera o arrependimento dos líderes e também do povo, não é verdade? Mas quero destacar aqui a questão do líder. Ele espera, quando ele manda esse tipo de sinal, ele está aguardando arrependimento também do povo na terra. E se tem um tempo que o povo precisa se arrepender, é esse, não é verdade? Todos os tempos o arrependimento é bem-vindo, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos o pecado se multiplicaria, a iniquidade está grande, é necessário arrependimento. E quando parte dos líderes, os seus liderados, na maioria das vezes acompanham eles. Então, os líderes religiosos, os líderes políticos, como no caso dessa história aqui, precisam se arrepender, jejuar, orar e buscar a Deus, reconhecer que Deus é o Senhor. Louvado seja Deus. Nós podemos ver isso também em outras mensagens que eu trouxe aqui, em alguns cultos, não é verdade? Na história de Jonas, houve um arrependimento ali. Se você olhar na história, aconteceram alguns sinais como eclipses, né? E alguns outros problemas grandes que aconteceram. E em outros momentos, a Bíblia relata também, como no tempo de Joel, da profecia de Joel, que aconteceu uma devastação muito grande na agricultura, né? Gafanhotos, locustas, certo? Foi uma destruição grande, e ali também Deus estava esperando o arrependimento, né? Como também é anunciado pelo profeta Joel. Então, hoje não é diferente. A gente tira as lições da Bíblia e aplica para a nossa vida e para a atualidade. Deus também está, além de mandar muitas outras mensagens que eu não estou mencionando aqui, porque não é o principal dessa mensagem de hoje, mas Ele também está esperando o arrependimento, como esperava de Faraó e do povo daquela época, que estava adorando a outros deuses, que não era o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Outra semelhança que eu vejo aqui é que o texto, a gente tira uma lição, que ele sugere para nós uma esperança de Deus proteger quem serve a Ele. É claro, essa pandemia tem atingido quem serve a Deus e quem não serve. Não estamos dizendo que não é dessa forma. Realmente tem sido. E Deus sabe por quê. Mas o texto em si, ele sugere para nós que o Deus que guardou o povo hebreu naqueles dias de trevas, e ele guardou todo o povo hebreu da terra de Gósen. Por quê? Porque o texto, você viu que havia luz lá na terra deles. Não havia entre os egípcios, mas havia entre os hebreus. Então isso traz uma mensagem para nós,
da seguinte forma, que nós podemos ter esperança que o Deus que guardou todos naquela época pode guardar a mim e a você também. Deus, ele não vai realmente cancelar a sua fé de crer nele, que ele vai te guardar, te proteger, te livrar desse Covid, dessa doença, do coronavírus. Então, creia em Deus. O Deus que guardou todos os hebreus, ele pode te guardar, te livrar, te proteger também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Independente, glória a Deus, se você já pegou ou se não pegou, não é verdade? Mas Deus pode, no final, te dar uma vitória para que o nome dele seja glorificado. Então, continue crendo, porque a dúvida atrai coisas ruins, mas a fé atrai bênçãos e vitórias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos dizendo que se alguém, de alguma forma, ele está passando uma luta, é porque ele estava com dúvida. Não é isso. Mas a proposta de Deus para nós é que tenhamos fé, continuemos a crer nele e esperemos boas coisas das suas mãos, em nome de Jesus. Para terminar, outra semelhança que eu vejo aqui, mas para embasar eu quero lembrar você o versículo 23, para você ver a diferença mais uma vez entre o povo de Deus e o que não era. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Glória a Deus. Então creia, glória a Deus, que pessoalmente o Deus que guardou todos naquela época, ele pode guardar você também, em nome de Jesus. Isso dá para nós uma esperança, né? Se ele decidir, ninguém impede, porque ele mesmo disse na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Eu termino agora com a última semelhança que estamos vivenciando hoje e eles vivenciaram naqueles dias também. Sabe qual foi? A quarentena. Hoje nós estamos numa quarentena bem prolongada e eles tiveram uma quarentena forçada num tempo mais curto de 3 dias. Mas você imagine 3 dias sem luz. E a Bíblia diz que eles não saíram nem do lugar, então eles ficaram isolados, eles ficaram reservados. Isso é mais uma semelhança, né, com a pandemia atual. E é interessante que as pessoas falam tanto, né? Saem tantas mensagens aí de profecias, de três noites de escuridão e tal. Eu acredito que as pessoas se inspiraram nesse texto, que lá, né, realmente a praga foram 3 dias de escuridão. Mas eu não vejo na Bíblia, pelo menos até hoje eu não encontrei, nem lembro, de outra passagem que diga que vão ter especificamente 3 dias de escuridão. Sim, existe realmente profecias escatológicas do sol escurecer e tal, mas eu não encontrei na Bíblia essa mensagem que diga que vamos ter 3 dias de escuridão. Quem sabe, se alguém conhecendo as pragas do Egito, não está querendo trazer aquela mesma praga para os nossos dias, não é verdade? Mas eu e você devemos crer no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que guarda, que protege, que livra, glória a Deus, e que está reservando um lugar especial para mim e para você, um lugar não de trevas, mas um lugar de luz para a glória do Senhor, porque Jesus, quando ele estava na terra, ele disse que era a luz do mundo, glória a Deus. Mas antes dele subir, ele fez e anunciou que a sua igreja seria a luz do mundo. Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Só quem é luz vai continuar na luz, porque Jesus, ele é a luz, e no Antigo Testamento ele é chamado também de o sol da justiça. Continue nessa luz que é Cristo. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça a sua decisão hoje. Aceite a Cristo como Salvador e com certeza ele vai te abençoar, e a bênção maior é a bênção da salvação. Que Deus te abençoe. Eu encerro essa mensagem aqui agora.